Hey, aqui é a Reni do canal Dicas da Reni e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, pois eu estou com uma convidada super especial, a Simone do canal Se Vê Por Aí, e hoje vamos falar sobre um assunto importante: perguntas super frequentes na imigração. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, e se você gosta de vídeos assim, já deixa o seu like aí, senão você vai esquecer no final do vídeo, e não se esqueça de compartilhar esse assunto importantíssimo com seus amigos e familiares que vão viajar. Ok, so let's go! Simone, apresente-se, fale do seu canal. Então eu sou a Simone, do canal Se Vê Por Aí, como o próprio nome do canal quer dizer isso mesmo, né? Meu apelido é Si, então é o que eu vejo por aí. Eu sou brasileira, me mudei aqui pra Inglaterra, então a ideia do canal é isso mesmo. É o que eu vejo em volta dos lugares que eu vou. Então, desde as tradições que eu vejo, né? Da história aqui da Inglaterra, até outros países que eu vou viajando. Isso aí. E a gente se viu também. A gente se viu por aí, né? Exatamente. A gente se encontrou. Porque brasileiro não adianta, gente. Brasileiro é uma raça. Você pode ir ao Japão, que vai ter um Vai achar brasileiro. alguém lá. A gente precisa. A gente se precisa. É muito calor humano. É muito calor humano. Achou um brasileiro, ouviu um português, você vai ver um grupo de brasileiros juntos, né? Então, vamos voltar ao assunto que já começamos no seu canal, no Se Vê Por Aí. Lá apresentamos 5 perguntas super frequentes na imigração, né? Claro, gente, isso aí é questão de sorte. Você não sabe o que vão te perguntar, ninguém sabe. Mas existem perguntas padrões e são perguntas frequentes, e nós selecionamos as mais frequentes. Por isso, colocamos 5 no canal da Simone e 5 aqui no Dicas da Reni. São perguntas muito frequentes mesmo. Você acabou de voltar a ser... Exatamente. Viu, eu né? acabei de voltar do Rio de Janeiro agora. Então eu tenho algumas perguntas que me fizeram assim, fresquinhas, que eu passei pra Reni e ela me ajudou. E agora a gente vai responder mais algumas aqui. E uma das perguntas que sempre fazem é quanto tempo você vai ficar no lugar que você tá visitando, né? A gente já tinha falado sobre o propósito da visita, sobre onde você vai ficar, e agora a gente vai continuar com a duração da sua viagem, né? Qual é a duração da sua viagem? What is the duration of your trip? Qual é a duração da sua viagem? What is the duration of your trip? Esse what is pode vir contraído também. What's the duration of your trip? E o que você respondeu? Então, isso pode variar muito dependendo de lugar para lugar que você for. No meu caso, como eu moro aqui, a resposta é: eu moro aqui. Mas pode mudar. Se eu estiver viajando para uma outra cidade, para um outro país, aí eu vou falar, eu vou ficar durante 7 dias, 5 dias, uma semana, um mês. Isso vai sempre depender. Que delícia, né? Eu moro aqui. Não me pergunte mais nada. E como é que a gente fala isso em inglês? Tipo, vou ficar aqui durante 7 dias. 7 days. 7 days. 7 days? Oh my god, I'm gonna die next Monday? Yes. No, wait, Monday? That would be 7 business days. Aí você pode falar 7 days. 7. Tá interessante você mencionar o 7, porque é muito difícil pronunciar o 7, apesar de parecer tão fácil, né? As pessoas falam 7, mas é 7, van, 7. E tem esse N final do inglês que fecha a sílaba, ancora, né? Que é a língua encostando no dente. Então a gente fala 7. 7. E isso que a Reni tá falando é muito importante, porque acho que pro brasileiro em si, quem fala português, a gente não diferencia muito o final da palavra, né? Entre o M e o N. Não. E se você fizer isso no inglês, ele não vai entender o que você tá falando. É verdade. No inglês, o M e o N sempre fecham a sílaba, sempre. Então, ou o N vai ser essa âncora aí do an, é a língua batendo no dente, ou o M, que é um som bilabial, então os lábios se encontram. Ma. Então, realmente, você pode mudar completamente a palavra, né? Mais uma pergunta pra imigração, vamos lá? Uma outra pergunta que fazem é se você tem alguma reserva no lugar onde você tá chegando, né? E aí a reserva pode ser de diferentes lugares, pode ser de hotel, pode ser de um Airbnb, pode ser de um hostel, enfim, pode ser de diferentes lugares. E aí eles sempre vão te perguntar se você tem alguma reserva para aquele período que você vai ficar na cidade que você tá visitando. É, até porque eles querem saber exatamente onde te encontrar, né? Exatamente. Né? Então, assim, isso você precisa saber. Teu endereço. Se você tá indo mesmo que você tá indo pra um lugar onde você não conheça muito, você precisa ter impresso ali o endereço do seu hotel, o endereço da casa do amigo que você vai ficar, que você consiga ler, consiga mostrar, mesmo que você não saiba falar o endereço, você vai entregar aquele papel pra imigração ali pra poder mostrar o endereço. Na imigração, você sempre tem que ter tudo impresso. Você falou uma coisa importante. É sempre bom ter o seu envelopinho com tudo impresso, organizado. Você tem que ter o endereço
endereço, mesmo que o lugar seja super conhecido, um hotel super famoso. Ah, é o Hilton, sei lá o quê. Não importa. Tem que ter o endereço, tem que ter o postcode, se for na Inglaterra. Tem que ter o zip code, se for nos Estados Unidos. Então você precisa do endereço completo, o nome do hotel completo, porque alguns hotéis também, eles têm o mesmo nome por pertencerem à mesma rede, mas são diferentes, né? Então tem que ter tudo certinho. Tudo certinho. Exatamente. Mesmo que não vá usar, tem impresso com você lá. E essa pergunta vai ficar: Do you have reservations there? No caso, impressa, né? Você tem as suas reservas aí. Do you have reservations there? Do you have reservations there? E aí você vai mostrar, você pega o envelope, nervoso, né? Tremendo, nessa hora você tá tremendo, com certeza. Puxa do envelope e fala: Here you are, here you are. Acho que mesmo se você falar inglês perfeito, como a Rainy fala, você fica nervoso. Não tem como passar tranquilamente em qualquer imigração. Não tem, gente. As pessoas acham que essas situações, assim, são difíceis por causa da língua, por causa do inglês. Não necessariamente. Essas situações são difíceis em qualquer língua, né? Até mesmo se você estiver andando na rua, a polícia te para. Ei, você está fazendo o que aí? Você fica nervoso. Você não fez nada. Não adianta. Isso é inerente ao ser humano. Então não pensem que é o inglês. É a situação também. A situação em si. Então a gente tá aqui pra ajudar. Exatamente. Vamos pra próxima pergunta. Uma das coisas que pedem sempre quando você olha na listagem de documentos pra entrar no Reino Unido, isso é uma dica que eu dou pra vocês, é sempre entrar no site do governo que você tá indo visitar, quais são os documentos que eles às vezes podem pedir. Não necessariamente eles vão te pedir, mas tem lá uma relação de coisas que você precisa ter. Pra entrar no Reino Unido, um dos documentos que eles podem pedir é o seu extrato bancário. Não é sempre que isso acontece, tá? Mas tá na relação de documentos que eles pedem. Que é ter o extrato bancário ou o imposto de renda, porque eles precisam saber se você tem capacidade financeira de se sustentar na cidade durante aquele período da sua viagem. Isso aí. Na verdade, eu nunca vi ninguém pedir, mas foi o que você falou, é bom ter, e se tá na lista lá do governo, tem que seguir direitinho, porque se pedirem e você não tiver, aí vai dar problema, eles vão te levar pra uma sala, vai ser aquele transtorno todo. É a salinha que todo mundo tem medo de ir. Eu nunca fui em nenhuma dessas salinhas, ainda bem. Extrato bancário, em inglês se fala bank statement, e aí eles podem perguntar se você tem os extratos bancários com você. Então eles podem falar: Do you have your bank statements with you? Do you have your bank statements with you? E aí você pode também usar a mesma frase que a gente usou na resposta anterior. Here you are. Mas às vezes eles pedem pra ver. Se você não se mexeu, não foi proativo na hora de pegar o envelope e entregar, eles podem perguntar: May I see them? May I see them? E aí você vai responder: Here you are. De novo. Here you are. É simples. Essa frase é muito importante. Se você memorizar o Here you are, é a frase que você vai usar sempre pra entregar alguma coisa pra alguém. Here you are. Então, here you are. Então, a pergunta pra ver que eles vão fazer é May I see them? May I see them? Eles vão usar o them porque é plural, os extratos bancários, né? The bank statements. So, may I see them? May I see them? Se fosse um documento único ou uma coisa só, seria May I see it? Já te pediram pra ver alguma coisa? Não, nunca. Sempre as perguntas que fizeram pra mim são as mais básicas e nunca se estenderam muito. Aliás, não. Poderosa. Teve uma vez... Acho que quando eu vim me mudar aqui pra Inglaterra, eu fiz todo o trâmite no Brasil pra pedir o meu visto antes de chegar aqui. E quando eu cheguei na imigração, me pediram uma carta que vinha junto com o visto. Só que eu não recebi essa carta. O visto, quando você pede, vem colado no passaporte. Naquela hora, eu acho que o meu sangue parou, porque eu falei: gente, será que eu rasguei o envelope e não vi uma carta? Rasgou a carta. Não rasgou, não tinha carta. Não, eu perguntei: que carta? Ela: a carta que chega junto com o visto, junto com o seu passaporte. Eu falei: mas eu não recebi nenhuma carta, eu só recebi o meu passaporte. Ela: ah, não, mas é porque tá mudando mesmo. Ela falou isso tudo em inglês, tá, gente? E eu aprendendo inglês, nervosa, ainda tendo que responder isso. Mas foi a única vez que me pediram alguma coisa assim diferente, mas é porque eu tava realmente me mudando aqui pro Reino Unido. Dessa última vez me perguntaram tudo, me pediram pra ver tudo. Por quê? Porque eu já tinha vindo pra Inglaterra em agosto de 2018. Depois eu voltei
fiquei fevereiro e março de 2019, depois voltei em julho. Então, você veio fazer o que aqui, minha filha? Volta pra sua terra. Então, foi bem difícil. Dessa vez, eles me pediram tudo. Então, o may I see it, may I see them, may I see it, may I see them, rolou foi foi ótimo. Então, tem que memorizar. Sabe que se a pessoa falar may I see it, may I see them, você vai falar Here you are. Memoriza essa. Próxima pergunta, vamos lá. Uma outra coisa que sempre pedem pra você ter é o voo de ida e volta. Mesmo que não peçam, faça a sua reserva. Exatamente. Imprima também. Você precisa ter o voo de volta, que isso vai provar que você não tá tentando se tornar uma pessoa morando ilegalmente no país. Então isso é uma pergunta que geralmente pode acontecer deles pedirem o seu ticket de volta, né? O seu bilhete de volta pro seu país. Inclusive, o ticket, né? A gente fala ticket em português? Fala, né? Às vezes. Bilhete, né? Acho que é bilhete. Passagem. Passagem. Tem horas que a gente usa tanto esses nomes assim, a gente não que sabe a gente acaba esquecendo, né? Como é que é o normal falar isso em português. Mas é que, na verdade, são palavras que a gente também usa em português. Às vezes usamos, são estrangeirismos. Exatamente. Muitas vezes a gente não usa o bilhete e fala ticket. O ticket virou tudo no próprio português pra gente. Sim. Então, assim, a passagem aérea é muito importante, impressa, né? Mesmo que você, como brasileiro, tenha o direito de ficar na Europa ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra, vários lugares, né? Você pode ficar até 6 meses como turista, mas é muito arriscado. Se você não tiver o seu bilhete de volta, de retorno, né? O return ticket, vai complicar pro seu lado, viu? Vai complicar, porque foi o que você falou. Eles já vão partir do princípio que, peraí, você quer ficar aqui legal, né? Você tá querendo arrumar emprego aqui, você quer morar aqui, ilegalmente. Então eles vão ficar com uma pulga atrás da orelha se você não tiver um return ticket. Outra coisa, nunca me pediram isso, mas pode acontecer de pedir. E aí, se pedirem, como é que faz pra poder? Sempre me pedem. Sério? Nunca me pediram o bilhete de volta, né? Mas se pedirem, como é que é isso? Sempre me pedem. E aí eles vão perguntar, do you have a return ticket? Do you have a return ticket? Do you have a return ticket? Então você tem uma passagem de volta. E aí eles provavelmente vão pedir pra ver. E aí a pergunta, será que vocês já memorizaram? May I see it? E aí a gente vai usar o it. Aí, porque tá no singular. A passagem de volta é uma só. May I see it? E o que você vai responder? Ah, vocês já sabem, né? Puxa do bolso. Não, faz aquele... Primeiro dá o sorriso. Aquela sensação assim de... Sim, eu tenho aqui. Agora deu tudo certo pra mim. Puxou. Here you are. Brincadeira, gente. Menos, se não seja tão efusivo, né? Menos. Menos é mais. Na imigração, menos é mais. Tá? Acreditem. Isso que ela falou é muito importante. Assim, às vezes, isso é coisa de carioca, né? De querer ser engraçado, de achar... Ah, vou dar aquela brincadeira, vou brincar aqui, né? Só que não, gente. Não na cola. imigração não acontece isso de você brincar na hora errada. Você tem que ser sério, porque ele tá te fazendo uma pergunta simples, né? Se você tem alguma coisa que comprove aquilo, você vai responder, sim, eu tenho, tá aqui. Sim. Carioca sempre quer descontrair, né? Não tenta fazer aqui. Não, eu tenho sim, não olha tem. aqui. Vamos descontrair, não. Vamos ficar sério ali, tá? Então fica bem concentrado pra não errar. Bom, acho que essas foram as perguntas que mais me fizeram na imigração. Agora eu queria saber de você, se tem alguma pergunta diferente que já te fizeram e que eu ainda não falei aqui. A mim também, assim, eu concordo, assim, com todas essas perguntas. Até são perguntas que também fizeram pra mim. E eu acho que fizeram pra maioria das pessoas que eu conheço, pelo que eu tenho conversado. Mas tem uma pergunta que sempre me fazem, tá? Se eu tenho namorado no local. Sempre me perguntam isso. Acho que me tiram pra... não sei pra quê. Golpista, né? Não é possível. So, do you have a boyfriend here? Do you have a boyfriend here? Ou então, do you have a girlfriend here? Do you have a girlfriend here? Então, sempre me perguntam. Agora, o que responder é muito delicado, viu, gente? Porque, assim, eu sempre prefiro ser honesta. E eu acho que aí é complicado. Foi complicado pra mim da última vez, porque eu fui tão honesta que a minha honestidade levou 20 minutos pra eu sair daquela situação. Mas eu preferi ser honesta. Falei, eu vou falar toda a verdade, entendeu? Eu tô vindo aqui por causa do Simon, a gente vai ficar junto uns meses e tudo mais. E falei a verdade, enfim. Mas eu não sei se eu recomendaria isso, sabe? Eu não sei. É bem complicado, entendeu? Aí você tem que ver qual é a sua situação. Se você tá num relacionamento com um estrangeiro, você tem que ver como é que tá a sua situação. Se você tem planos de casar,
viajar, se você vai ficar com ele, né? Porque senão, não sei, talvez seja melhor só viajar a passeio e não pra visitar o seu namorado, não sei. Aí você tem que pensar aí o que você vai falar, entendeu? Eu prefiro nem dizer, porque eu disse a verdade. Eu disse, yes, I do, I have a boyfriend. Enfim, mas é delicado, viu? No meu caso, a única coisa que perguntaram é porque o meu marido já estava aqui e eu vim me encontrar com ele. Então, foi só falar que eu tava indo viver com o meu marido que já morava aqui, mas eu já tinha o visto exatamente disso, que era o de membro de família, né? Que era pra poder encontrar o meu marido, então foi super tranquilo. Porque se você tem um namorado na Inglaterra ou nos Estados Unidos, você tá indo visitar o seu namorado, se você disser que você tá on vacation, on holiday, de férias, e você tiver um return ticket pra 2 semanas, né? 2 semanas depois, 3 semanas depois, você não vai ter problema nenhum. Vai ser tranquilo. Agora, se você não tiver um return ticket, ou se você estiver planejando ficar alguns meses, vai te dar dor de cabeça dizer que você tá indo ficar com seu namorado, porque com certeza eles vão achar que você tá indo pra tentar ficar ilegalmente no país, e isso é bem complicado, viu? Então, eu prefiro nem opinar muito aqui, porque depois vocês vão dizer que a culpa é minha, mas a Rainy disse! Mas assim, enfim, lembrem-se disso. Sensacional ter um return ticket, aquela sensação de que tudo deu certo, sabe? E o seu booking, a sua reserva, né? O endereço direitinho, impresso, né? O tempo de duração da viagem, 2 semanas, 3 semanas, né? Então, se você for ficar 2 semanas, 2 weeks. 2 weeks. Se você for ficar 3 semanas, 3 weeks. 3 weeks. Se você for ficar 1 mês, a month. A month. Você pode sim ficar até 6 meses, dependendo do país. Mas é bem complicado você chegar assim no país e dizer, vou ficar 6 meses. Você vai ter que ter extrato bancário, você vai ter que comprovar que você pode se sustentar durante aquele período. Você não pode trabalhar, não pode, com visto de turista, você não pode trabalhar com tourist visa. Tourist visa. Você não pode trabalhar. Isso aí você tem que estar preparado, né? Se você vai fazer uma viagem mais longa, você tem que estar disponível ali para provar que você tem capacidade financeira de se sustentar naquele período mais longo. Isso seja com o extrato bancário, como a gente falou, com um cartão de crédito com um limite alto para você poder também utilizar no local. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não deixem de deixar o like aí, o seu joinha. Please like the video. E visitem o canal da Simone. Se vê por aí. Que a gente se vê por aí. Exatamente, né? Esse é o meu bordão. Que a gente se vê por aí. Então não se esqueçam de também seguir nós duas nas redes sociais. Se você ainda não tá me seguindo no Instagram. Chique, Instagram. Agora você tem que falar isso no seu canal. Exatamente. Eu não consigo, gente. Eu sempre esqueço e falo meio que em português, né? Eu falo Instagram, mas... Instagram. Mas é muito bonito você quando fala Instagram, Facebook, você fala com um sotaque. Parece às vezes arrogante, mas não é. Isso é bom pra treinar o próprio inglês. Exatamente. Sim, é bom pra treinar. Concordo com o que você falou. Não é bom ficar com essas amarras, com esse medo de vou parecer arrogante, vou parecer metido. Tem que falar Twitter, tem que falar é bom pra Facebook, pra treinar o inglês, ficar com o inglês afiado, né? Então venham treinar o inglês comigo também no Dicas da Rainy no Instagram e também Instagram da Simone. Se vê por aí. E ainda mais se você quiser ver coisas diferentes, quer saber um pouquinho mais sobre a Inglaterra, sobre outros países que eu tô visitando, me segue lá no Instagram. Isso aí, Instagram. Instagram. É isso, guys. See you later. Bye! Tchau! E não se esqueça de insistir. Então você tem que... Peraí, começa de novo, porque eu tava... Quando você falou vai, e você já começou a falar sem dar um intervalo, eu acho que eu devo ter ficado meio com uma cara meio de... Sabe quando você tá meio perdido? Assim,